Boa tarde, irmã. Eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer alguns pontos, né? Já que a irmã tem dificuldade de fazer leitura no texto longo, né? Então, eu me coloquei à disposição de fazer o vídeo. No vídeo, a irmã vai observando aí o que eu vou falando. Primeiro, vamos fazer uma prece, né? Deus, Mestre Jesus de Nazaré, eu peço para essas irmãs, né? Essa irmã que se encontra essa irmã portuguesa que se encontra com enfermidade, né? Na coluna, né? E que ela se cure de todas as suas enfermidades, né? Tenha sempre prosperidade na sua vida, com o fluido bálsamo salutar. Eu também peço para a amiga dela que está com problemas de saúde também, pedindo a cura dessa amiga dela, né? Vem com fluido bálsamo salutar. E a outra amiga dela que já fez a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, eu peço para ela paz, luz, consciência e perdão, né? E muita paz, né, para o planeta Terra. Eu peço a cura de todos os enfermos. Eu peço a paz, né, entre Brasil, né, a paz entre a Rússia e a Ucrânia, né, peço até a paz para o Brasil, né, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, né, paz lá para o Oriente Médio, né, paz entre Estados Unidos e Venezuela, né, paz lá para os Estados Unidos, paz para o presidente Maduro, né, paz para a Venezuela também. Então, peço a permissão a Deus, né, para me autorizando a gravação desse vídeo, né, e que eu possa levar toda a informação para essa irmã, né, dizendo todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos primeiro aqui falar, quando eu falo de ciência, né, eu falo de filosofia e ciência espiritual, né, eu venho me baseando em todo estudo do Allan Kardec, né? Então, vamos entender, ele tem um Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros, né, que ele escreveu. O Livro dos Espíritos, que é um livro de filosofia. Aí vem o segundo livro, o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Espíritos é esse aqui, tá? Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Aí ele escreve o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Médiuns é uma ciência. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro, é uma filosofia também. Aí ele escreve o quarto, o Céu e o Inferno, ciência. O quinto, Gênesis, é também uma ciência, né? Então, eu mostrei ainda agora, esse aqui é o Livro dos Espíritos, que é um livro de filosofia. Eu vou mostrar alguns livros, né? Esse aqui é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fala todo sobre o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? A Boa Nova, né? É um livro também de filosofia. Esse livro aqui é o Livro dos Médiuns, né? Que é um livro também de quê? De ciência. Então, os médios têm que estudar, né, esse livro. Como tem que estudar também o livro do André Luiz, né, psicografado pelo médium Chico Xavier, que é o livro sobre também nos domínios da mediunidade também. Tá aqui. Esse livro aqui é um livro de ciência, tá? É um livro do Espírito André Luiz, que foi para a colônia Nosso Lar e trouxe, né, vários livros, né? E esse aqui chama-se Obreiro da Vida Eterna. Então, é um livro psicografado pelo médium Chico Xavier
e pelo espírito André Luiz, né? Então esse livro aqui é um livro de ciência. Eu estou trazendo outro tipo de livro sem ser do Allan Kardec, tá? Esse aqui é um livro do Ramatiz, onde ele conta a história da colônia dele, no espiritual, né? Então esse livro aqui é o Ramatiz, que vai ser psicografado pelo médium Exílio Mais, tá? É um livro de ciência, fala sobre ciência. Então, tá dando para a gente entender aqui a filosofia e ciência que a gente tem que estudar, né? E aí, né, quando eu estou falando de filosofia e ciência, né, aí vamos entrar agora em relação a relacionamentos, né? Eu não vou, assim, me prender nas divergências entre você e a outra pessoa. Eu não vou entrar nesse mérito. O mérito é só para explicar e colocando vocês como exemplo, né? Quando eu falo em divergência, estou dizendo o quê? Que as pessoas têm discussões, desentendimento, e dependendo do grau, vai ser grande ou não. E a convergência é quando a gente faz um acordo, né? Estamos em paz, estamos convergentes, né? Então, divergência é quando tem discussões, não tem entendimento. Convergência é quando tem acordo e entendimento, né? Nós estamos fazendo a convergência. Aí no relacionamento, né? Quem traz essa informação, aí porque eu estou falando, a gente tem que estudar ciência. Quem traz essa informação da colônia ou plano espiritual do nosso lar é o espírito André Luiz. O espírito André Luiz, que é desse livro aqui. Ele é um espírito, né, que traz a informação para o médium Chico Xavier, falando sobre obreiros da vida eterna. Então ele traz uma informação que um espírito chamado Dona Laura, lá do nosso lar, fala para ele que a maioria dos casais, relacionamentos, namorados, noivos, casados, né? A maioria desse relacionamento é relacionamento de prova e expiação, né? Então, o que é relacionamento de prova e expiação? A gente vai entrar em causa e efeito, né? Então, se eu pratico uma causa, eu vou ter que ter um efeito. Então, se eu pratico uma causa positiva, o meu efeito será positivo. Se eu pratico uma causa negativa, meu efeito será negativo. Então, quando independente de a gente praticar causas positiva e negativa, nós vamos resgatar. Então, se eu pratiquei muita causas positiva, vou vir resgatar praticando bem aqui, eu vou ter só efeito positivo. É por isso que a gente encontra pessoas que entre a gente, eles se dão bem em tudo, né? Assim falando, a grosso modo. E tem outros não, que tem dificuldade de tudo, dificuldade no amor, dificuldade de dinheiro, dificuldade de relacionamento, problema de saúde e por aí vai, né? Então, a gente vem provar e fazer uma expiação. Essa expiação, ela é de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Então, um exemplo, uma pessoa que tem um câncer, ela está participando de uma prova e uma expiação. Uma pessoa que está passando necessidade econômica, ela está passando por uma prova e expiação, né? Quando ela não tem só provas, ou ela não tem só expiação, ela vai ter só provas. Então ela vem aqui só para provar aquilo, né? Um exemplo, é uma pessoa que a prova dela é se dar bem nos relacionamentos. Então ela vai prova dela, né? Ela não vai ter problema nenhum, ela não vai ter expiação, ela só vai ter prova. Então, no seu caso, vamos entender assim, você e essa última pessoa, você pode ter alguns outros relacionamentos também,
pode ter tido problema, né? Então, nesse relacionamento, né, vocês vieram ficarem juntos, mesmo por pouco tempo, na relação de prova e expiação. Por quê? Vocês tiveram divergência no passado, então aqui foi externada a divergência em relação ao seu relato por parte dele, né? Ele não tinha consciência da forma que ele está externando, mas o sentimento existe da divergência. Então ele vai externar de qualquer maneira. Então, qualquer coisinha ele está externando essa divergência com você. Então foi isso que aconteceu. Agora, nessa relação de prova e expiação, o que vai acontecer? Nós vamos ter dois fatores. Esses dois fatores trazidos em sua informação pelo médium Chico Xavier, e essa informação trazida pelo Espírito, que a gente vai aturar e depois, na outra encarnação, vai aprender a amar, né? Aturar é quando a gente atura um determinado tempo, pode ser aturar até a morte separe ou até 5 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Então eu aturei aquela relação, mas depois a gente vai ter que amar, aprender a amar. E se a gente não se entender, o que vai acontecer conosco? Vai acontecer isso aqui, ó. Ó, quando a gente entra, vai para uma encarnação, vai para as outras encarnações, e a gente não tem essa convergência, vem assim, olha essas irmãs gêmeas siamesas. Vamos orar pela vida delas, entendeu? E também agradecer a Deus pela nossa saúde. É assim que vem quando a gente não procura fazer a convergência numa encarnação. E a gente vai ter que se amar, né? A gente está só se aturando. Então é isso que acontece. Meu Deus. Então é isso que acontece, né? É isso que acontece numa relação quando a gente vindo por prova e expiação. Agora a gente pode ter uma relação chamada afins. É uma minoria que tem os casais. Essa minoria, afins, já se conhece, como no primeiro caso também, né? De prova e expiação já se conhece, né? E tem afinidade. Então por isso que não tem divergência, só tem convergência entre eles, porque já se conhece do passado, mas é uma minoria de humanos, né, que tem esse tipo de relação. E o que acontece? Porque as relações estão acontecendo mais agora no momento que nós estamos passando. Nós estamos passando por uma transição planetária. Então, o que é a transição planetária? O planeta, todos os planetas vivem por ciclos. Então, nós passamos por 5 ciclos. O primeiro ciclo já foi passado, o ciclo primitivo, que era, dos homens da caviar. Aí cada ciclo dura 7.000 anos. Nós adentramos no ciclo de prova e expiação. Esse ciclo, a vibração dominante é o materialismo, né? Então é essa vibração dominante que se tem, é o materialismo. Aí, como nós já estamos no final dela, a partir de 2057, vamos entrar no ciclo de regeneração. Nesse ciclo, é um ciclo que a vibração dominante é a espiritualidade, né? Então, mas para passar do ciclo de prova e expiação, né, para o ciclo de regeneração, nós não podemos encarnar com os nossos pecados de prova e expiação. É isso que é o detalhe. Então está muita gente, muitos espíritos encarnando, está acontecendo muitas coisas, muitas guerras, né? Muitas doenças aparecendo, muita divergência de casais, porque estão querendo aqui fazer a convergência para entrar na próxima encarnação, e poder encarnar no planeta Terra de novo. Se não
volta para um outro planeta e um planeta mais atrasado. Aí vai esperar mais 7.000 anos para voltar a encarnar. Então, nesse final de transição planetária e no fim do ciclo de prova e expiação, está tendo isso. Então, quando acabar o ciclo de regeneração, são 7.000 anos também, nós vamos entrar no quarto ciclo, que é o ciclo feliz ou ditoso. Nesse ciclo, a vibração lá é só de felicidade e amor. Aí passamos mais 7.000 anos de felicidade e amor. Aí depois, o último ciclo é o ciclo celeste ou divino. Nesse ciclo, né, se vive mais felicidade e amor do que no ciclo de feliz ou ditoso. Aí quando terminar esse ciclo celeste ou divino, mais 7.000 anos, aí Deus vai escolher quem será anjo, igual o Mestre Jesus de Nazaré. Né? Então é dessa forma que funciona isso. Então por isso que as pessoas aí estão querendo se unir, né, para ver se acaba com as divergências, procuram as convergências, né, para poder evoluir. Né? Então as divergências que a irmã teve com essa pessoa foi por causa de prova e expiação que vocês tiveram no passado. Né? Então esse que é o detalhe, né, entre vocês. Né? Agora nós vamos entender, né, a mediunidade. Tá? Aqui tem um livro, né, o livro dos médiuns, Allan Kardec. Tem outro livro também, que é Os Domínios da Mediunidade, trazida por André Luiz, que é muito bom também. Né, onde fala de tudo. A mediunidade, ela tem que ser disciplinada. Né? Então, o médium, independente, quanto mais gênero ele tem que se disciplinar mais ainda. Né? Então, a irmã, ela faz uma colocação que, quando ela tem mediunidade, ela não consegue se curar, né? Fala que tem problemas de saúde. Mas, como eu coloquei, né? Um grande problema da mediunidade são os médiuns de cura, porque eles gastam muita energia e estão absorvendo também energia também. A mediunidade, ela tem que ser disciplinada e educada. Por quê? Em cada gênero, não importa se ele tem 2 gêneros, se tem gênero de visão, de incorporação, psicografia, não importa, né? Se ele tem tantos gêneros assim ou ele tem um gênero só. Quando a mediunidade está tendo um efeito, né, em cima do médium, ela tem um magnetismo muito forte de vibração e de atração. Né? Então, quanto menos o médium, a médium, ela não trabalha a disciplina, né? A disciplina é bem pequena, ela vai absorver vibrações positivas e negativas. O que acontece? Então, se ela não é disciplinada, a probabilidade que ela receba essa carga vai ser negativa. E essa carga negativa vai ficar com ela. É uma coisa assim constante. E aí, abriu uma brecha muito grande para quê? Para atrair obsessores. Geralmente, obsessores ele vai causar doenças, né? E geralmente são causadas por quem? Aqueles que forem inimigos em outra encarnação, né? Então ele descobre, né, pelo relaxamento do médium, da médium, né? E aí vem as doenças. E aí, às vezes, como a irmã coloca, que eu faço caridade e tal, a gente vai entender o que é caridade. A caridade, tem vários tipos de caridade. Então você tem a caridade material e moral. Então vamos entender essa caridade.
material e moral. A caridade material é quando eu dou alguma coisa material, dou dinheiro, dou roupa, dou alguma coisa que é material, tá? Dou comida, então essa é uma caridade material. A caridade moral pode ser pela prece. Então, quando eu faço uma prece para alguém, eu estou fazendo uma caridade moral, né? E pode também, através de exemplos também, eu posso assim dar exemplos na caminhada do bem para algumas pessoas que não fazem aquilo. É um tipo de caridade também. O perdão é uma caridade moral, né? Então, quando eu perdoo, eu estou fazendo uma caridade, não só para o próximo, para mim também, porque eu estou me desprendendo daquela raiva, daquele problema todo que eu tinha que eu não perdoava. Então, eu estou dando perdão. A benevolência também é uma caridade, só que ali você trabalha, porque cada caridade que você ganha, por mais que você fale assim, olha, eu não quero receber nada, Deus lhe dá méritos, né? Então, quando uma pessoa pratica a benevolência, ela está praticando dois tipos de caridade. A caridade material e a caridade moral. Então, como é que fica? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Então, eu estou na rua, vejo um morador de rua, ele me pede uma ajuda aí para eu comprar comida para ele, para inteirar e tal, para comprar comida para ele, vamos botar assim. Eu vou lá, inteiro ou compro a comida para ele que ele está pedindo. Só que eu comprei e fico dando atenção, ele fica conversando comigo, falando dos problemas dele, né? Eu estou só dando atenção para ele, aí ele me faz uma pergunta, eu vou responder, então eu fico ali dando aquela atenção. Esse momento que eu dou essa atenção, além da ajuda material, que é uma caridade, é a benevolência. Então a benevolência você pratica duas caridades, né? Agora, é um problema, um outro tipo de caridade, a indulgência também, perdoe, vou explicar depois outro tipo de caridade, mas vou falar da indulgência. A indulgência é um tipo de caridade também. Então, quando eu sou gentil com uma pessoa, eu estou praticando caridade, eu dou bom dia para a pessoa, dou boa noite, dou boa tarde, eu peço gratidão, né, pela aquela atenção que ela me deu, entendeu? Ou que ela fez um contato comigo, eu estou fazendo caridade, que é indulgência. Aí tem outro tipo de caridade, a chamada caridade exclusiva. Essa caridade exclusiva eu vou fazer para quem? Para os parentes, no caso esposa para o esposo, para a esposa, para os filhos, né? Para time de futebol, eu vou fazer caridade só para os torcedores do meu time, né? Ou do meu partido político, né? Ou da minha escola religiosa, e eu não vou fazer para os outros. Chama-se caridade exclusiva. Então, a maioria das pessoas, elas fazem muito caridade exclusiva. Mas só que a caridade exclusiva é boa, mas você só fez para aquela pessoa, né? Então, a pessoa que está devendo muito, né? Em relação à lei de Deus, essa caridade, só a caridade exclusiva, não vai servir para os méritos dela, para ela ter o seu resgate mais rápido possível, né? Então, a caridade exclusiva é um problema, né? Porque ela só está presa àquilo ali. E Jesus, quando fala o amor em movimento, ele não fala só da família, ele fala para abranger para todas as famílias. Porque nós somos irmãos, então nós somos todos uma família, somos uma família humana. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Esse que é o detalhe. Então, né, aí tem que ver que tipo de caridade você está fazendo para ter um efeito. Agora, o outro detalhe, que quando a gente não fica disciplinando a mediunidade, o que a gente faz de bom, a gente deixa entrar de coisas ruins para a gente, porque ela não é disciplinada. Então, assim, duas observações que eu faço da irmã. A primeira observação é que a irmã, às vezes, tudo que ela acha que é da cabeça dela, sem entender nenhum conceito científico ou filosófico espiritual, ela acha que está certo e está errado. Esse é um dado. Outro dado é quando a falta de estudo que a irmã não tem. E aí é um problema.
Porque é a mesma coisa. Vamos fazer essa diferença aqui. O conceito intelectual e o conceito moral, né? Quando uma pessoa ela só investe na intelectualidade dela, né? Então ela faz uma universidade, graduação, ela vai fazer um mestrado, depois um doutorado, um pós-doutorado, mas ela é uma pessoa corrupta, ela é uma pessoa que pratica adultério, ela é uma pessoa que não ajuda ninguém, né? Só usa avareza, só usa maledicência do próximo. Então, essa pessoa, ela moralmente, ela não evoluiu, ela só evoluiu intelectualmente, né? E a gente tem que evoluir moralmente. Porque se a gente pega o exemplo como modelo Jesus, ele é o modelo moral da humanidade, né? Ele é um governador do planeta Terra, ele é um anjo. Olha só a diferença da gente moralmente para ele, né? Então, é nesse quesito que a gente vai ter assim, vai ter problema quando a gente não procura se elevar moralmente. Então, eu vou citar um exemplo de mim. Eu sou médico, beleza. Então, eu não como carne. Isso não quer dizer que todos os médicos não têm que comer carne, mas eu não como porque eu sei que a carne faz mal. Eu estou matando um nosso irmãozinho também, uma irmã, né? Que é um espírito, antes do tempo, só para me alimentar, né? E sem contar outros problemas também. Eu vou comer carne? Não vou comer carne porque eu sei o problema dela. Agora, se eu vou chegar sabendo de tudo isso e vou comer carne, eu vou ter problema. Agora, eu posso sim comer a carne se eu estou parando de comer carne. Então, assim, se eu comer a carne todos os dias, né, eu vou só comer 3 vezes por semana. Aí tudo bem, eu estou ali, estou diminuindo a quantidade e acabando com a carne na minha vida, né? Aí eu estou diminuindo, mas não, eu já não como carne. Então, eu já sei por que eu vou comer carne. A mesma coisa eu vejo muita gente aí defendendo os animais, os cachorros, que os animais são maltratados, que não sei o quê. Mas vai para um churrasco comer carne, vai comer carne, né? Come carne todos os dias na sua casa. Eu não entendo isso, eu não entendo. Outra coisa, é bebida alcoólica. Eu não tomo bebida alcoólica. Eu sei que faz mal, eu não tomo bebida alcoólica. Então, se eu sei e faço isso, eu vou abrir uma brecha muito grande para o obsessor, principalmente para o obsessor de quê? De bebida alcoólica, que vai me prejudicar no sendo médico. E aí eu vou ter problemas, né? Outro quesito também. Fumar cigarro é a mesma coisa, eu não fumo cigarro, né? O problema também que eu estou me corrigindo é um problema de alimentação. Tem muita gente aí que come de tudo, né? Parece até não sei o quê, né? E a gente tem que limitar a alimentação também, né? Não pode comer de tudo, né? Então, e outros fatores, ser viciado em sexo. Eu não sou viciado em sexo, né? Então, são opções de fatores que o médico tem que se disciplinar, né? Então, eu procuro sempre me disciplinar nesse contexto, né? Então, esse que é o problema da irmã. Então, a irmã, ela abre uma brecha muito grande para a vibração negativa. Por quê? Não disciplina a mediunidade através de estudo, né? O estudo, por mais que tenha problema de aprendizagem, o estudo é fundamental. Porque não adianta a pessoa ser humilde e ser ignorante. Porque Jesus foi humilde, mas não era ignorante, né? Então a gente tem que entender isso, né? E não adianta também ter muito estudo e não ter humildade, né? Então a gente tem que balancear isso, né? Então, em relação à mediunidade, porque a irmã tem um problema de karma. Então, o que é um karma? O karma é uma causa e efeito, né? Então, a palavra karma vem dos Vedas,
né? Os Vedas são o quê? 2 grupos capelinos que vêm lá de Capela, né? O planeta Capela, vieram para cá, foram expulsos de lá, né? Esses 2 grupos, ariano e hindus, se juntaram na Índia, né? Então eles são lá, são os Vedas, e eles criaram vários termos, principalmente a palavra karma. Karma quer dizer o quê? Causa. Ma quer dizer efeito. Então você tem uma causa e efeito, né? Do karma. Então quando se fala de... o karma pode ser escrito com K ou com C, né? Então quando você está trazendo um resgate, é um resgate kármico, né? Então nesse resgate, a pessoa traz um resgate e no disciplina, mediunidade, ela vai ter vários problemas pela frente. E aí houve o problema do relacionamento também, e o problema de não disciplinar, e o problema kármico, aí junta tudo, né? Então aí é complicado. Agora, o que nós temos que fazer? Como eu coloquei para a irmã, nós temos que praticar a espiritualidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade é um conceito a mais que vai ajudar no nosso processo evolutivo. Então, exemplo, uma pessoa que ela acredita em ressurreição. Então, Jesus, ele fez a ressurreição. Então, ele morreu na sexta-feira, né, santa, e ele retorna no domingo de Páscoa. Aí ele se apresenta para os seus discípulos lá, mostrando que ele tinha retornado como espírito, né? Que dentro da mediunidade nós chamamos isso de agênere, né? O médium, que o espírito volta para o mundo espiritual, ele apresenta como se ele tivesse do mesmo jeito que ele era. Então Jesus se apresenta lá. Isso chama-se ressurreição. Reencarnação é quando o espírito vai para o mundo espiritual, depois ele volta de novo com outro corpo, né? Com outro nome. Então, exemplo, Maria de Madalena, ela, na última encarnação, ela veio como Madre Teresa de Calcutá. Então ela não veio mais como Maria Madalena. Então o espírito Maria Madalena veio. Então ela está fazendo reencarnação. Então, quando uma pessoa só acredita na ressurreição e não acredita na reencarnação, ela se torna o quê? Um ser altamente que não trabalha a espiritualidade, né? Então, esse ser, ele tem que trabalhar a espiritualidade, porque a espiritualidade está mais uma frente do ser espiritualista, né? Porque ele é só um ser espiritualista, não trabalha a espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela está bem na frente, porque ela traz conhecimento. Então, quando esse ser, que um dia ele vai aprender o que é reencarnação, ele vai trabalhar a espiritualidade. Então, quando a gente trabalha a espiritualidade na nossa vida, a gente está sempre na frente das coisas. Então, voltando aqui ao exemplo. Então, como é que a gente pega esse exemplo básico de trabalhar a espiritualidade? Primeiro, ficar em prece, né? Porque Jesus nos fala, vigiai com as preces, né? Fazer as meditações, cortar hábitos errados na gente, fazer uma alimentação saudável, fazer atividade física de respiração, porque nós temos o chakra básico, ele fica aqui embaixo. Esse chakra básico, ele não dá para ativar ele, que ele fica todo desativado. Ativar ele não passa, vai dar problema. Então você fazendo atividade física, atividade de respiração, você vai ativando esse chakra básico. Então, às vezes, as pessoas têm muita doença porque está no chakra básico que ele está desativado. Então, para ativar ele, tem que fazer atividade física, atividade de respiração, alimentação saudável. Então, vai ajudar tudo ele. Contato com a natureza, a yoga mesmo é uma atividade que deixa sempre o chakra básico ativado. E aí, fazer as caridades, benevolência, né? Fazer o culto do lar. O culto do lar foi um estudo praticado por Jesus, né? E esse estudo que começou teve a primeira vez há mais de 2.500 anos atrás, 2.500 anos,
2025 anos atrás, ele praticou esse culto lá na casa de Simão Pedro Pescador, na casa do Pedro, né? Então, lá, ele praticou durante 60 noites, porque depois ele teve que ir para a rua. O culto do lar, ele vai atrair espíritos evoluídos para o lar, e esses espíritos vão deixar vibrações positivas no lar. Então, o que acontece? Eu estou em prece, fazendo as preces, estou fazendo meditações, cortando hábitos errados, estou fazendo alimentação saudável, fazendo atividade física de respiração, praticando caridade, benevolência corretamente. Estou fazendo um culto lá. Eu estou me estruturando. Esse culto lá, eu vou trazer vibrações positivas para o meu lar também. Então, eu vou vibrar, né, positivamente nesse lar. E estudar o Evangelho e praticá-lo do Mestre Jesus de Nazaré. Então, o estudo do Evangelho, porque o Evangelho ele vai nos mudar. Ele vai trazer sempre mais informações para a gente. Então, o estudo do Evangelho e a prática dele é importante. Então, pegar um exemplo aqui básico do Evangelho, o perdão. O perdão, ele foi colocado do jeito que Jesus colocou, ele colocou de que forma? De uma divergência entre Mateus e o Pedro. Então, Pedro ofendia o Mateus, então Mateus foi dialogar com Jesus, né? Então, Jesus falou para ele: Pedro, mas quem começou primeiro? Foi você ou foi o Pedro? Ou Mateus, quem começou primeiro? Foi você ou foi o Pedro? Aí o Mateus falou: não, fui eu. Então você tem que pedir desculpa. Então Mateus saiu de lá e pediu desculpa. Só que o Pedro não entendeu, né? Porque o Pedro não lembrava o que ele tinha feito. Porque antes de ser o Mateus ser Mateus, era o Levi, cobrador de impostos, que cobrava impostos do Pedro e da esposa dele, né? Então ele quando Pedro sabe dessa história, fica chateado. Aí depois, à noite, ele vai conversar com Jesus também. É aí que ele fala: Jesus, nós temos que perdoar até 7 vezes. Aí Jesus responde para ele: não, Pedro, nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, né? E aí Pedro vai lá, pede perdão para ele, se abraça com o Mateus. Então, olha só, peguei um exemplo só do Evangelho. Como a gente consegue transformar essa raiva, esse ódio, no perdão através das informações trazidas pelo Mestre Jesus de Nazaré, né? Então, nós temos muitas informações, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Tem outro tipo de caridade também, que é a obediência e resiliência. Quando Jesus fala de obediência e resiliência, ele está falando de obediência de quê? Das leis de Deus. Não porque eu tenho que obedecer uma pessoa, nada disso. Ficar ali subserviente àquela pessoa, nada disso. Obediência às leis de Deus. Então, se eu pratico uma coisa ruim, eu vou pagar por ele. Então, eu estou sendo desobediente. Eu sendo obediente, eu não vou pagar por aquilo, né? E o que é resiliência? A resiliência é o quê? É entender o nosso problema que nós estamos passando, seja ele qual for, procurar entendê-lo e procurar resolvê-lo, e não ficar na mesmice parado ali, sem querer resolver nada. Então, se uma pessoa recebe um espinho no pé, vai ficar com o espinho parado ali no pé? Se a pessoa se queima, vai ficar com a queimadura ali parada? Não, ela vai botar um remédio, vai tirar o espinho do pé. Se ela está com um problema de saúde, ela vai fazer o quê? Vai procurar um médico para se curar. Então, ela tem que fazer alguma coisa. Então, a resiliência é isso, procurar entender seu problema e tentar resolvê-lo. Agora, ficar parado naquela inércia toda não dá, né? Então, é isso. Então, o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é muito importante para a gente, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. O outro item, que também é o estudo da doutrina. Quando eu falo da doutrina, eu estou falando da doutrina espírita. Mas cada um pode estudar a sua doutrina. Mas só que a doutrina espírita, ela está na frente de todas as doutrinas de escolas religiosas, né? Então, a pessoa pode estudar a doutrina, como tem muita gente que faz isso, a doutrina espírita, e continuar como protestante, por um exemplo, ou você continuar na escola católica, né? Mas ela está dando um passo a mais de conhecimento.
né? Então, é nesse conceito, né, que eu estou colocando a nível de disciplinar, né, a mediunidade, né? Então, a irmã tem que fazer. Outra coisa que eu falei também, a irmã não deve ter lido, eu falei que a irmã pode tomar um passe no lar, ela fazer uma prece, né, para os seus mentores, os seus anjos guardiões, mentores, pedir para ele dar um passe. Escolher um dia na semana, fazer uma prece antes de dormir e ali toma um passe. Em 5 minutos tomou o passe. E tomar água fluidificada, né? Fazer uma prece para Bezerra de Menezes e pedir para ele fluidificar a água, né? E tomar essa água todos os dias, que isso vai ajudar. São limpeza espiritual, né? Isso aí se pode fazer. Então, tudo isso, né? Esse conjunto da obra vai gerar méritos. E são os méritos que vão bater nos desméritos da gente, nos nossos débitos, né? Dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Então, é nesse contexto. E aí, dependendo da quantidade de méritos que nós temos, esse resgate será suspenso parcial ou total. Então, um exemplo. Uma pessoa que tem um câncer e ela conseguiu a cura. Só que 2, 3, 4, 5 anos, ela volta de novo. Foi uma suspensão parcial. Suspensão total, uma pessoa que pegou um câncer, né? E ela se curou e não tem mais aquele câncer, né? Então ela foi a suspensão total do problema. Mas como a gente vai fazer a suspensão? Praticando muito bem, colocando esse amor em movimento, né? A gente vai, né? E em todos esses fatores que eu coloquei da espiritualidade, de nós praticarmos. E a espiritualidade não é da escola espírita, a espiritualidade é de todas as escolas religiosas. Agora, cada um tem que praticá-la, né? Se não se praticar, é um problema. Então é isso. Então, eu explicando agora sobre mediunidade e problema das suas enfermidades, né? Fiz uma prece para a irmã, já botei o nome da irmã, minha corrente aqui de prece, que eu estou fazendo todos os dias. Então a irmã já está recebendo vibrações. Aí os outros aí não depende tudo de mim. Quando você fala o seu sítio, eu não entendi direito. Porque quando você tinha falado comigo, eu morava em apartamento, né? Aí agora está morando no sítio, né? Eu não entendi direito. Mas está querendo sair de lá. E aí, se o sítio é seu, você vende o sítio e aí vive, né, com dinheiro, né, para morar em outro local, que você falou que está com problema de saúde e não pode trabalhar, né? Então, deixa-me ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não. Então, tem aí... são essas informações básicas. É óbvio, né, que a irmã vai me responder, vai ter dúvidas e eu vou responder. Então, eu só me coloquei em falar, porque a irmã fala que quando eu escrevo muito e está com dificuldade de ler, então eu fiz um vídeo, né, colocando. Aí depois eu escrevo mais alguma coisa. Então, é isso aí. Então, Deus abençoe a irmã, né, a todos, né? E só a gente fechar aqui uma prece, fazer uma prece rápida aqui. Deus, Mestre Jesus, Nazaré, gratidão, né, por mais esse vídeo e que essa informação chegue para essa irmã de forma correta, que ela entenda, né, porque nós temos diferença aqui de idioma, né, de português brasileiro, português de Portugal, e que ela tenha todo entendimento, né? E tudo de bom para ela, muita paz, muita harmonia, né? Peça permissão a Deus para dar por encerrado por mais um vídeo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus.